caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico de 2 Coríntios 12 verso 11. Nova Bíblia Viva. Introdução. 2 Coríntios 12, 11 marca uma transição no argumento de Paulo. Após compartilhar revelações extraordinárias, embora com relutância, ele expressa uma ponta de frustração. Paulo reconhece que sua autoglorificação parece insensata, mas a justifica como uma resposta à falta de reconhecimento dos coríntios de seu verdadeiro apostolado e da obra que ele realizou entre eles. O versículo serve como uma ponte entre a defesa de Paulo com base em experiências espirituais e sua crítica à aceitação, por parte dos coríntios, de falsos apóstolos. Contexto histórico. O pano de fundo deste capítulo, e de toda a carta, é a contínua batalha de Paulo contra a oposição e desafios à sua autoridade apostólica na igreja de Corinto. Superapóstolos, verso 11, provavelmente indivíduos que se apresentavam com credenciais superiores e um estilo de vida mais ostentoso, haviam ganho influência entre os coríntios. Paulo, por outro lado, sempre enfatizou sua humildade e serviço, evitando onerar financeiramente a igreja, verso 13. A cultura da época valorizava a retórica e a ostentação, e os coríntios pareciam mais impressionados com esses aspectos do que com o verdadeiro fruto espiritual. A autoglorificação de Paulo, neste capítulo, é um paradoxo. Ele se gaba de suas fraquezas, verso 9, divisões que preferiria não ter que mencionar, para defender sua autoridade diante de uma igreja que deveria conhecê-lo melhor, verso 11. O espinho na carne, verso 7, provavelmente uma dificuldade física ou espiritual persistente, era um lembrete constante da dependência de Paulo da graça de Deus, em contraste com a autossuficiência que os superapóstolos pareciam exibir. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, 2 Coríntios 12, 11 revela a importância do reconhecimento e da apreciação dos dons e do trabalho uns dos outros no corpo de Cristo. Paulo, como apóstolo genuíno, estava realizando a obra de Deus entre os coríntios, demonstrando sinais e maravilhas, verso 12. No entanto, a igreja permitiu que falsos mestres deturpassem seu ministério e menosprezassem sua autoridade. O versículo nos adverte contra a tendência de valorizar a aparência e a autoglorificação acima da verdadeira humildade e do serviço genuíno, motivado pelo amor de Cristo. A afirmação de Paulo de que os coríntios deveriam ter escrito sobre ele, verso 11, sugere que eles deveriam ter sido testemunhas e defensores de seu apostolado. A igreja era chamada a discernir e apoiar seus verdadeiros líderes espirituais. Para os crentes contemporâneos, isso significa que devemos ser cuidadosos em discernir a verdadeira liderança espiritual, não nos deixando enganar por aparências ou promessas vazias. Em vez disso, devemos examinar os frutos do ministério, a humildade e a dependência de Deus que se manifestam na vida daqueles que nos lideram. O versículo nos desafia a expressar gratidão e reconhecimento pelo trabalho daqueles que servem a Cristo fielmente, pois isso fortalece a unidade do corpo e honra a Deus. Veja as referências. 1 Coríntios 4 versos 6 ao 7, Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um contra o outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outro? O que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se vangloria, como se não o tivesse recebido?
Este versículo ecoa o tema da humildade e da dependência de Deus em todos os dons e habilidades. Paulo enfatiza que tudo o que temos vem de Deus, e, portanto, não há razão para se orgulhar ou se comparar com os outros. Isso reforça a ideia de que a vanglória dos superapóstolos era infundada e contrária ao espírito do Evangelho. Gálatas 6 verso 3, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Este versículo adverte contra a falsa modéstia e a autoilusão. Paulo está corrigindo a igreja da Galácia, que assim como a igreja de Corinto estava sendo influenciada por falsos mestres. Se uma pessoa acha que ela é especial, quando na verdade não é, ela se engana. Da mesma forma, os coríntios estavam errados ao achar que eles deveriam seguir os superapóstolos que se vangloriavam de suas obras, quando na verdade eles deveriam ter escrito sobre Paulo. Isso demonstra que a avaliação correta de si mesmo, e dos outros, é crucial para a saúde espiritual e o bom funcionamento da igreja.